E aí pessoal, aqui é o Sérgio gravando mais uma vez para o canal falando sobre comunicação visual. Eu vou explicar e dar uma dica para vocês sobre o corte de laser, o corte de caixinhas como essa aqui que nós estamos fazendo em cima da mesa, como vai facilitar a colagem depois, tá? Então, eu vou explicar a seguinte maneira para vocês, tá? Quando a gente vai fazer um trabalho de corte na máquina de laser, a gente tem que se atentar para o bico do laser, para a altura da cabeça, ali para a caneta de impressão. Quando a gente ou deixa ela mais alto ou deixa ela mais baixo, geralmente o corte sai assim, ó. Ele não sai reto, ele não sai na horizontal quando a gente coloca a plaquinha assim, ele sai na diagonal, ele sai torto assim, ó, do jeito que está a minha mão. Aí quando a gente for para fazer a colagem lá, nós vamos ter dificuldade de fazer a cola por capilaridade aqui, ó, porque ele não vai estar na horizontal certinho. Uma parte do acrílico não vai encostar no outro certinho. Uma das laterais vai ficar sobreaberto. E por que que isso acontece? Por que está acontecendo isso? Na hora de fazer a altura do bico, a gente não está colocando a altura correta do bico. Então, no nosso caso aqui, da empresa nossa, é 6 milímetros. Na de vocês aí, vocês vão ter que ver a altura certa da tua máquina. E isso acontece por quê? Porque o corte de laser, ele nunca é cortado assim, o fecho de laser não é cortado reto. Ele tem o ponto óptico, né? Esse laser, ele sai fazendo esse tipo de cruzamento aqui, ó. Então, o corte correto é onde se encontra o cruzamento. Então, o feixe de luz, ele sai aberto, ele fecha num determinado ponto e depois ele passa abrindo de novo, fazendo um X nele. Então, quando você coloca ele ou muito para cima ou muito para baixo, a peça não vai ficar retinha assim, ela vai ficar com uma certa angulação. Se for muito para cima, ele pode ficar para a direita, se for muito para baixo, ele pode ficar para a esquerda. Então essa é a importância da gente entender qual que é o ponto óptico certinho da chapa. Então a chapa tem que estar no cruzamento do feixe de laser. Quando se faz esse cruzamento no feixe de laser, a chapa fica retinha. E quando a chapa fica reta, na hora de você fazer a colagem, toda a superfície aqui, ó, ela encosta uma na outra. Então não fica aquela de um lado encostadinho, do outro lado de repente uma frestinha. Isso vai fazer com que tenha menos ponto de fixação de cola e a peça pode ficar fraca. Beleza? Então, gente, isso aqui é uma dica. Falo para vocês, se vocês gostam de dica como essa, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, né, que vai fazer com que o nosso canal ande um pouco mais para frente.